Tudo bem, vocês já conseguem ver aí os slides, né? Então, quem está entrando agora, uma boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde nós vamos refletir sobre o livro de Josué, o livro que nos foi recomendado pela CNBB para ser o nosso livro para o mês da Bíblia, desse ano de 2022. Eu peço que, eventualmente, quem ainda estiver com a câmera aberta, feche, porque o encontro está sendo gravado, tá bom? Para que depois ninguém tenha problema de imagem, né, aparecer, porque depois esse vídeo vai ser postado no YouTube. Os slides eu vou disponibilizar sim, alguém está perguntando, eu vou disponibilizar, como eu já falei, lá no próprio grupo de WhatsApp, através do qual vocês se inscreveram para participar desse encontro, né? Vamos então começar o nosso estudo sobre o livro de Josué. Vejam, Josué abre um importante conjunto dentro da nossa Bíblia, que é o conjunto dos chamados livros históricos, os livros históricos que vão de Josué, caminhando ali pelo livro de Juízes, de Ruth, de Samuel, de Reis, contando toda a história do povo de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até a época de dominação grega, quando é o pano de fundo do segundo livro dos Macabeus, que é o último livro desse conjunto que nós chamamos de livros históricos. Nessa tabela, nesse slide que eu estou apresentando aí para vocês, vocês podem visualizar como o nosso Antigo Testamento está dividido. O Antigo Testamento está dividido em 4 grandes partes. A primeira parte é o que nós chamamos de Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso Penta, 5, Teuco, né? Depois, o segundo bloco do nosso Antigo Testamento é o bloco dos chamados livros históricos. Josué abre esse conjunto, e esse conjunto se estende até o segundo livro dos Macabeus, narrando toda a história do povo de Deus, desde a entrada na terra, a construção do templo, o estabelecimento da monarquia, a ida para o exílio, o retorno do exílio, até a época de dominação grega, ali em torno do século II a.C., que é o pano de fundo histórico dos livros de Macabeus que encerram esse bloco. Depois nós temos o bloco dos livros sapienciais, de Jó a Eclesiástico, e a última parte do Antigo Testamento é o bloco dos livros proféticos, com os 3 grandes profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 profetas menores. Josué, então, abre esse segundo bloco da nossa Bíblia, do Antigo Testamento da nossa Bíblia, que é o bloco dos chamados livros históricos. Vamos começar falando sobre o título do livro. O livro traz como título o nome daquele que é no livro o personagem principal, Josué. É o livro de Josué. Não é o livro de Josué porque Josué escreveu o livro, embora em épocas antigas até se vinculasse a autoria à figura de Josué. Mas é livro de Josué porque tem como título o nome da sua personagem principal, do seu personagem principal, que é Josué, filho de Num, servo de Moisés. O livro começa nos trazendo a imagem desse personagem, dessa figura importante. Vejam lá o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 3. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que lhes dou, aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Moisés. E Josué vai ser, então, a figura proeminente, assim como Moisés é a figura principal do Pentateuco, que se ocupa desde o seu nascimento até a sua morte, desde Êxodo 2 até Deuteronômio 34, assim também Josué é a figura principal desse livro. Por isso o livro tem como título o seu nome. É o servo de Moisés que, depois da morte de Moisés, vai ter a missão de continuar aquilo que foi a obra do seu mestre. Ele deve atravessar o Jordão, do mesmo modo que Moisés atravessou o Mar Vermelho, e deve introduzir o povo na terra e conquistar a terra, segundo a ordem do Senhor. Josué também é conhecido no Pentateuco por um outro nome, pelo nome de
versículo 8 e versículo 16. Números 13 e 8 traz a lista daqueles que Moisés enviou para explorar a terra de Canaã, para ver como era aquela terra onde eles deveriam entrar. E da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Um de cada tribo vai, e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo 13, essa figura é nomeada de novo, e fala-se de uma mudança de nome que ele recebe. Estes são os nomes, números 13 e 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Aqui, números 13 e 16, mostra como Moisés modifica o nome de Oséias, né? Faz com que Oséias passe a chamar-se Josué. E é assim que ele vai ser conhecido no Deuteronômio, no livro de Josué. Em português parecem dois nomes muito diferentes, Oséias e Josué, mas os dois nomes provêm da mesma raiz hebraica, da raiz do verbo yachá, que é o verbo salvar, e Yehoshua, Josué, Deus é salvação. Roshea, ou Oséias em português, que é um nome que significa ele salva, né? Subentende-se que é Deus quem salva. Então, como eu acabei de comentar, o nome de Osés vem da raiz hebraica do verbo yachá, que significa salvar ou libertar. Josué, que em hebraico se diz Yehoshua, ou em alguns textos, esse nome Josué, não referido a essa figura, mas a outra figura de nome Josué, que aparece em outros livros do Antigo Testamento, às vezes com a forma Yeshua, uma forma mais contrata. O nome Josué significa, então, Deus salva. Eu coloquei aí o tetragrama sagrado, né, porque a gente não diz o nome próprio de Deus. A Jerusalém traduz como Yahvé, mas a gente evita, porque o nome próprio de Deus não foi escrito para ser proclamado, né? Então, o nome Yehoshua significa Deus salva, ou Deus é salvação. Esse nome, em grego, foi traduzido por Jesus. Se nós olhássemos o texto grego do livro de Josué, veríamos que lá ele não é chamado de Yehoshua, mas de Jesus, palavra que no Novo Testamento vai ser utilizada para designar o nome de Jesus, nosso Salvador. Então, na verdade, Jesus e Josué são duas formas em português do mesmo nome hebraico, do nome Yehoshua, que se coliga com a raiz do verbo yachá, do verbo salvar. Nesse sentido, a gente consegue entender aquilo que o anjo diz para José, quando fala a respeito do nome que o menino deve receber, lá em Mateus 1, 21. Lá em Mateus 1, 21, o anjo do Senhor aparece aparece a José e diz: o menino se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um texto em português fica estranha, porque a gente não percebe uma coligação do nome Jesus com o verbo salvar. Ele se chamará Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Não aparece claramente o jogo de palavras que existia na língua original. Na língua original, não na língua original do Evangelho, porque o Evangelho foi escrito em grego, mas na língua que subjaz aos acontecimentos narrados no Evangelho, que era a língua aramaica falada na Palestina, na época de Jesus, ele se chamará Yehoshua ou Yeshua, porque ele salvará, Roshia, o mesmo verbo, a mesma raiz, o seu povo dos seus pecados. Então há essa semelhança de nome entre Josué, que é a personagem principal desse livro que nós estamos estudando, e Jesus, nosso Salvador. Os padres da igreja perceberam muito isso, e a semelhança do nome Jesus e Josué provém do mesmo nome hebraico, Yehoshua. A semelhança do nome colaborou para que os primeiros autores cristãos associassem as figuras de Josué e de Jesus. Inclusive, a missão de Josué, que é aquela de introduzir o povo na terra, é comparada muitas vezes pelos padres da igreja, pelos autores cristãos dos primeiros séculos, com a missão do próprio Cristo, de nos introduzir na verdadeira terra prometida, que é a Jerusalém Celeste. Eu cito aqui um texto de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo vai fazer essa comparação entre Josué e Jesus, vendo em Josué uma prefiguração de Jesus. Inclusive,
chamando atenção para aquele texto que nós acabamos de ler, de Números 13, 8 e 16, onde Moisés modifica o nome de Josué, né? Modifica o nome que era Oséias para Josué. São João Crisóstomo vê nisso um símbolo, uma profecia, para que Josué se tornasse, então, uma prefiguração de Jesus. Vejam o que diz São João Crisóstomo. Escuta, porque Josué foi grande. Assim o foi, porque o seu nome, Josué, era a figura de Cristo. Porque, como a gente acabou de explicar, Josué e Jesus são duas formas diferentes em português do único nome em hebraico, Yehoshua. Porque trazia esse nome como figura de Jesus, a criação demonstrou reverência para com ele. Quando a gente lê o livro de Josué, ele atravessa o Jordão a pé enxuto, o sol para que ele vença a guerra, né? Então a criação demonstrou reverência para com ele, porque ele trazia o nome de Jesus, ele era uma figura de Jesus. Por acaso houve algum outro com o nome de Jesus? Este foi chamado assim em figura porque se chamava antes Oséias, e Moisés é que modifica o seu nome de Oséias para Josué. A mudança do seu nome, diz São João Crisóstomo, foi uma predição, uma profecia. Conduziu o povo à terra prometida, o mesmo que Jesus conduziu ao céu. Não foi a lei, nem tampouco Moisés que permaneceu fora. A lei não tem poder para introduzir no céu, mas somente a graça. São João Crisóstomo lê aqui, inclusive de maneira simbólica, o sentido da missão de Josué. Foi Josué que introduziu o povo na terra prometida, da mesma maneira que Jesus nos introduziu no céu. Moisés morreu fora, porque a lei sozinha não tinha poder de introduzir o povo na terra, né? Foi pela graça que o povo foi introduzido na terra. Josué representa essa graça de Deus pela qual o povo toma posse na terra. Da mesma maneira que nós não somos introduzidos no céu somente pela observância da lei, mas pela graça de Cristo, porque ainda que observássemos toda a lei, se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, não haveria salvação para nós. Nós somos salvos a partir do sacrifício de Cristo e a observância dos mandamentos é uma consequência da nossa adesão a Cristo. Quem é Josué? Comentando um pouco sobre a figura que dá nome ao livro. É o servo de Moisés encarregado por Deus de introduzir o povo na terra prometida. Vejam lá como ele é referenciado em Números, como depois também ele aparece lá no início do livro do Deuteronômio, do lado de Moisés, né? E ele, então, é um ministro de Moisés, alguém que serve Moisés, que está junto desse grande homem de Deus e que vai receber depois a missão de introduzir o povo na terra prometida. Vejam que, por não acreditarem em Deus, muitos ficaram de fora da terra prometida, inclusive Moisés. Josué, então, recebe o encargo, depois da morte de Moisés, de introduzir o povo na terra prometida. Vocês devem se lembrar aqui do episódio de Números 20. Números 20 é um episódio muito emblemático, onde o povo tem sede e começa a murmurar, então, contra Deus e contra Moisés. E Deus, então, chama Moisés e lhe diz, olha, passa à frente do povo com o cajado que você tem na mão e ordena que a rocha dê água, e assim o povo será saciado e cessará a murmuração. Só que Moisés já vem de longa data sendo sempre confrontado com as murmurações do povo, com a incapacidade que o povo tem de ver a ação salvífica de Deus, que em tantos momentos se operou em seu favor desde a sua saída do Egito. Moisés, então, num ato assim, impensado e refletido, ele bate 2 vezes na rocha com o seu cajado, dizendo, será que eu vou poder agora tirar água da rocha para que vocês possam saciar a sua sede? E ele, então, depois de ferir a rocha com o seu cajado, a água sai, mas aquele seu gesto é interpretado como um gesto de incredulidade. Deus, então, chama Moisés e diz para ele e diz para Arão, nem você, nem Arão, nem todos esses que saíram do Egito, que viram os 10 sinais que eu realizei, mas que 10 vezes me puseram à prova, porque não duvidaram, não tiveram fé, vocês não entrarão na terra prometida. E quem entra na terra prometida foram aqueles que nasceram no deserto. Aqueles que saíram do Egito, que viram as grandes ações de Deus, no entanto, duvidaram e por isso ficaram de fora. Como a falta de fé pode comprometer a posse dos bens preciosos que Deus tem para nós. Meu livro nos traz essa lição.
Então, como Moisés morre fora da terra prometida, ele divisa a terra prometida lá do alto do Fasga, de frente para Jericó, mas não atravessa o Jordão, não entra na terra. Então, Josué recebe esse encargo de introduzir o povo na terra. A ordem divina é clara: Josué deve introduzir o povo na terra, deve atravessar o Jordão e conduzir o povo para a terra prometida, deve conquistar aquela terra e distribuí-la ao povo. E ele não vai fazer isso sozinho. Deus não só lhe dá a ordem de cumprir essa grande missão, mas concede a Josué, já no início do livro, a promessa de que ele estará com ele, né? Josué 1,5. Ninguém poderá te resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. E aí, no versículo 6 do capítulo 1, Deus vai dizer, então, ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Ser firme e corajoso, eu estarei contigo, quem garante o sucesso da tua missão sou eu mesmo, a ti cabe ser firme e corajoso, porque farás, Deus vai realizar isso, farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Como está dividido o livro de Josué? Qual o conteúdo do livro de Josué? É importante ter uma noção, uma ideia de como o livro está dividido, organizado, de qual o conteúdo desse livro. Quem ainda não leu, deve aproveitar e, a partir de hoje, ler. Né? Já estamos terminando o mês da Bíblia hoje, com a memória de São Jerônimo, mas pode continuar. E deve continuar com esse amor à Escritura sempre. Né? Então, pode aproveitar o mês de outubro para ler o livro de Josué, porque é muito importante não só conhecer sobre o livro, mas ler o livro. E aqui a gente vai apresentar, resumidamente, como o livro está dividido, qual o conteúdo do livro de Josué. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar, aí abrindo, folheando, percebendo um pouco no texto aquilo que eu vou falando aqui. O livro está dividido em 3 partes. Né? Aqui eu coloquei a imagem de um rolo da Escritura, porque hoje a gente compra a Bíblia toda copiada num livro só. Mas na antiguidade, a forma por excelência na qual se transmitia a palavra de Deus escrita era o rolo, como está aí, não a Bíblia toda, que seria um rolo enorme, né? Mas os livros, cada um num rolo específico. Então, o livro de Josué está dividido em 3 grandes partes. A primeira parte são os 12 primeiros capítulos de Josué, que falam da conquista da terra. Ele recebe de Deus a ordem, depois que Moisés morre, de se levantar, atravessar o Jordão e introduzir o povo na terra. E entrando na terra, ele conquista aquela terra. Então, nos 12 primeiros capítulos, o livro apresenta a conquista da terra prometida. Nesses primeiros capítulos, repete-se muito frequentemente a expressão dar a terra, para deixar claro que essa conquista é uma conquista realizada não pela força das armas, mas pela força do Senhor. Eles estão conquistando a terra porque o Senhor prometeu lhes dar a terra. E essa expressão, dar a terra, vai se repetir muito frequentemente nos 12 primeiros capítulos, servindo inclusive como elemento estruturante desses capítulos, mostrando a sua coesão. Eles estão reunidos em torno desse tema comum, que é mostrar como que Deus fez com que esse povo conquistasse aquela terra prometida a Abraão. Vejam, por exemplo, Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhes dou. Depois do 6. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Ainda no capítulo 1, um pouco mais abaixo, no versículo 11. Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo. Tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão, para ocupardes a terra cuja posse o Senhor vosso Deus vos dá. Então, essa expressão dar a terra é muito frequente nessa primeira parte, para mostrar que a conquista é realizada como fruto
da ação de Deus. Deus prometeu dar e, de fato, deu a terra para o povo. Repete-se também muito frequentemente a expressão até este dia, porque o livro de Josué não foi escrito, obviamente, no mesmo momento em que aqueles acontecimentos se deram. É uma obra escrita séculos depois, quando o povo já está na terra, muitos séculos depois. E o autor sagrado, então, quando escreve a história de tempos antigos, várias vezes ele faz a referência à sua época, a época da redação, dizendo tal coisa aconteceu naquela época e temos até hoje o sinal de que aquilo aconteceu. Então aparece muitas vezes a expressão até este dia, como uma forma de indicar num tempo futuro os sinais da conquista da terra na época de Josué. Por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 9, fala depois que eles atravessam o Jordão, das pedras que Josué faz com que sejam erguidas para comemorar essa travessia do Jordão. E ele termina o capítulo 4, versículo 9, dizendo assim: e Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança pousaram os pés. E elas estão ali até o dia de hoje. É também um outro elemento que faz parte desses 12 primeiros capítulos, uma forma do autor mostrar ao seu leitor uma realidade presente naquela época e que ele interpreta como um sinal de uma época antiga, de algo que Josué realizou quando entrou na terra e quando a conquistou junto com o povo. No Pentateuco, o caminho em direção à terra é um tema recorrente. A promessa da terra aparece lá no Pentateuco, e ela se realiza agora aqui no livro de Josué. Vejamos como o tema da terra, ou o caminho em direção da terra, é um tema recorrente no Pentateuco. Por exemplo, basta olharmos lá como esse tema vai se repetindo em todos os livros. Vejam, Gênesis traz a criação do mundo, a vocação de Abraão e a promessa da terra. Sai da tua terra para a terra que eu te vou mostrar. Depois, no mesmo Gênesis 12, Deus diz a Abraão: é a tua descendência que eu darei esta terra. Depois, para Isaac, Deus diz: permanece na terra. Depois, para Jacó, Jacó rouba a primogenitura do seu irmão Esaú, tem que fugir para a Síria, para junto do seu tio Labão, e no meio do caminho ele encontra o anjo do Senhor que lhe diz: você vai, mas você vai voltar para essa terra. No final do Gênesis, Jacó com seus filhos tem que descer para o Egito por causa da fome. Mas José, no finalzinho do Gênesis, antes de morrer, diz para os seus irmãos: olha, eu vou morrer, vou ser enterrado aqui, mas depois Deus virá e vos levará dessa terra, e vocês levem embora os meus ossos com vocês. Então, a promessa de retornar para a terra. O livro do Êxodo nos narra como que o povo se torna no Egito um povo numeroso, mas oprimido, e Deus então os liberta e os faz sair do Egito em direção à terra. E todo o restante do Pentateuco vai ser a caminhada do povo em direção à terra. No Êxodo, eles caminham do Egito até o Sinai. Permanecem no Sinai, naquilo que está relatado nos últimos capítulos do Êxodo, no livro do Levítico, até o início do livro dos Números. Depois, o livro dos Números nos mostra como eles saem do Sinai e caminham até as estepes de Moabe, onde Moisés, no último dia da sua vida, vai dar ao povo as instruções sobre como viver na terra, que eles vão receber da parte do Senhor, sobe ao cume do monte e lá divisa a terra prometida e morre. Então, a promessa da terra prometida perpassa todos os livros do Pentateuco. Vejam lá, eu coloco aqui para vocês um trecho do início e um trecho do fim do Pentateuco. Gênesis 12, 1 e 7 e Deuteronômio 34, 1 e 4. Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Depois no 12, 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Depois, o último capítulo do Deuteronômio, Deuteronômio 34, 1. Moisés subiu então das estepes de Moabe para o monte Nebo, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Galaade até Dan, do sul até o extremo norte. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo:
eu a darei à tua descendência, como a gente acabou de ler lá em Gênesis 12, 7. Eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Em Josué, enfim, a promessa que Deus fez aos patriarcas começa a se realizar. Josué obedece a Deus e introduz o povo na terra. Luta e conquista a terra com a força que lhe vem do Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco como que muitas narrativas de conquista, como particularmente a conquista de Jericó em Josué 6, é a mais emblemática para nós e talvez a mais conhecida, ela é apresentada não como uma guerra, mas como uma ação cultural. Tomar a arca, dar voltas em torno da muralha, soar a trombeta, elevar um clamor, são gestos e expressões que nos lembram uma ação cultural. É um modo de mostrar, não é pela força das armas, embora o povo lute, mas é pela força do Senhor que eles conseguem conquistar. Por isso São João Crisóstomo vai dizer, não é a lei, não foi a lei que os introduziu na terra, sem negligenciar o papel fundamental da lei, né? Mas foi a graça que os introduziu, fazendo essa analogia com o Cristo tão bonita que os padres da igreja fazem ao comparar o Antigo com o Novo Testamento. Vejam, Josué não está sozinho nessa missão. O Senhor afirma que estará com ele. No versículo 1, no versículo 9, essa expressão, estarei contigo, ou o Senhor estará contigo, é muito forte. Josué 1,5. Estarei contigo, jamais te abandonarei. Josué 1,9. Não temas e não te apavores, porque teu Deus está contigo. No Antigo Testamento, essa expressão, eu estarei contigo, ou o Senhor estará contigo, é uma expressão que aparece muitas vezes em relatos onde alguém recebe uma missão de difícil execução. É uma fórmula que garante a presença e a ajuda do Senhor para mostrar que aquele que recebe uma grande missão não deve temer, deve confiar na certeza de que realizará tal empresa com a força que lhe vem do Senhor. Por exemplo, um pouco mais à frente, Gedeão recebe a mesma expressão, a mesma saudação da parte do anjo, com essa expressão. O anjo aparece a Gedeão, que é um agricultor e que vai ter que agir como um guerreiro para libertar o povo, dizendo-lhe, o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Mais à frente, Davi, antes de morrer, confia a Salomão a tarefa de construir o templo e diz, o Senhor estará contigo? E mais emblemático talvez seja para nós a passagem da Anunciação em Lucas, quando o anjo saúda Maria dizendo, o Senhor está contigo. Lucas chega a dizer que Maria ficou perturbada com essas palavras, tanto pela beleza da saudação, alegra-te, cheia de graça, quanto poderíamos talvez pensar também pela saudação que contém essa expressão, o Senhor está contigo, porque se o Senhor está com alguém, é em vista, sobretudo, de uma missão importante, desafiadora que alguém recebe. E por isso deve ter a certeza da presença do Senhor para que não desanime nem desfaleça. Para que, como ele diz a Josué, não temas e nem te apavores. A certeza da presença do Senhor deve fazer com que Josué seja firme e corajoso em sua empreitada. Vejam que esse binômio firme e corajoso marca muito o final do Deuteronômio e o primeiro capítulo de Josué. Moisés, lá no capítulo 31 do Deuteronômio, chama Josué e diz, você vai fazer o povo entrar na terra, ser firme e corajoso. E depois do primeiro capítulo, Deus mesmo chama Josué para tal missão e vai repetir 4 vezes, ser firme e corajoso. Versículo 6, 1:6. Ser firme e corajoso, porque farás o povo herdar a terra. Depois no versículo 7, tão somente ser firme e corajoso. Depois no versículo 9, ser firme e corajoso, não temas e nem te apavores. Depois no versículo 18, tão somente ser firme e corajoso. Aqui são 2 palavras cujo sentido é muito semelhante na língua hebraica. Aqui aparecem 2 termos, o termo hazak, o imperativo do verbo hazak. Hazak significa ser forte, ser firme. E depois o imperativo do verbo ematz. Então, uma ordem com 2 palavras, com 2 verbos que o Senhor dá a Josué.
Emat significa ser corajoso, pode ser também ser forte, ser firme. Essa expressão, ser firme e corajoso, é uma fórmula de ânimo. É uma confirmação da assistência divina. O Senhor está contigo. Então, ser firme e corajoso, porque não é uma tarefa que você deve empreender sozinho. Por isso, Josué não deve temer e nem se apavorar, mas deve, ao contrário disso, ser firme e corajoso, porque o Senhor está com ele. Então, a beleza que o texto nos mostra que Josué recebe uma missão difícil, mas, ao mesmo tempo, recebe a consolação de saber que ele não está sozinho. Isso é muito comum nos relatos bíblicos, onde alguém recebe uma missão, onde alguém é visitado pelo Senhor ou por um ser celeste que lhe designa uma missão de difícil execução. Essas fórmulas de ânimo aparecem também nos chamados proféticos, quando o Senhor chama um profeta e dá uma fórmula de ânimo, o profeta fica desanimado e o Senhor diz, não, mas eu estarei contigo para te livrar, não é? Como aparece no livro de Jeremias, por exemplo, na vocação de Jeremias. Nessa primeira parte do livro, os capítulos 1 a 12, nós temos alguns temas difíceis ou polêmicos. O primeiro deles é, por exemplo, o tema da conquista da terra. Hoje se tem estudado muito a história de Israel e muitos historiadores escrevem obras, até traduzidas em português, arqueólogos, que procuram mostrar como de fato se deu a entrada do povo na terra. Tentam recriar historicamente o que teria sido o êxodo, o que teria sido a entrada do povo na terra. E hoje, cada vez mais, se critica a ideia de uma conquista da terra militar, como o livro de Josué apresenta. Mas nós devemos entender o seguinte, ainda que Josué seja um livro histórico, os livros históricos da Bíblia não são escritos para ensinar a história como um historiador moderno faz. Um historiador moderno baseia-se em documentos ou então em artefatos arqueológicos e procura recriar a história do ponto de vista factual, analisando o material que ele encontra, interpretando aquele material. O livro de Josué não é para ensinar história no sentido como nós a compreendemos hoje, é uma história, uma historiografia com uma clara intenção teológica. O autor quer mostrar como que o povo chegou a tomar posse daquela terra que havia sido prometida por Deus a Abraão. E ele quer mostrar que a terra foi dada não pela força do homem, mas pela ação miraculosa do Senhor. Por isso, ele escolhe esse gênero literário, onde ele narra a conquista como se fosse uma grande conquista militar única. Ele não procura descrever o factual, que talvez até lhe escapasse séculos depois, mas procura, a partir das tradições que ele tem à sua disposição, contar essa conquista na terra, narrando-a como uma ação perpetrada de uma única vez e na força que vem do Senhor. Vejam que isso fica claro, por exemplo, no relato da conquista de Jericó. Primeiro aparece o anjo, por isso eu coloquei no slide anterior esse anjo junto com Josué, e no fundo Jericó, a grande cidade murada, né? Porque no final do capítulo 5, versículos 13 e seguinte, quando Josué chega perto de Jericó, ele vê um homem com uma espada desembainhada na mão, que é um ser celeste. E ele vai dizer, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele vai responder, nenhum nem outro. Quer dizer, não sou nem do exército dos inimigos, nem do seu exército humano. Mas eu sou um chefe do exército do Senhor, que acabo de chegar, é um ser celeste. Então Josué se prostra com o rosto em terra e pergunta o que o Senhor tem a dizer a meu servo. E o chefe do exército celeste diz, descalça as sandálias, porque o lugar em que pisas é santo. Nos lembra aqui muito a narrativa lá de Êxodo 3, quando Moisés tem a sua experiência com Deus na sarça ardente. Né? Existem muitos paralelos da figura de Josué com a figura de Moisés e das experiências que eles têm. E então esse ser celeste anuncia que ele vai tomar Jericó, mas não vai tomar Jericó com força de armas, não vai tomar Jericó com armas de guerra, mas vai tomar Jericó por meio de uma ação cultural. Ele deve fazer com que os sacerdotes, veja, vós, todos os combatentes, dai a volta ao redor da cidade durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro,
todo o povo prorromperá em forte grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Então vejam que a conquista de Jericó é apresentada como uma grande ação cultural. Então, o texto quer mostrar que a terra lhes foi dada, foi conquistada como uma ação do Senhor em favor do seu povo, como cumprimento da sua promessa, né? Agora, é claro, historicamente, dá para se imaginar que o processo não foi todo de uma única vez, como o livro apresenta, e hoje se questiona muito que tenha sido uma conquista militar, né? Fala-se de um outro processo de entrada do povo na terra e de assentamento do povo, descrito de uma outra forma, né? Quem se interessar, depois eu posso colocar no grupo livros de história de Israel que falam um pouco sobre o que os arqueólogos, o que os historiadores dizem sobre essa entrada do povo na terra. Um segundo ponto difícil nos 12 primeiros capítulos de Josué é o que é chamado de lei do anátema. Quando a gente lê o livro de Josué, alguns até param nos primeiros capítulos, porque existe ali a lei do anátema. O que é a lei do anátema? Ao entrar numa cidade e conquistar aquela cidade, tudo deve ser destruído, todas as pessoas devem ser mortas, o rebanho deve ser morto e nem o tesouro pode ser tocado. Algumas vezes fala-se que o tesouro pode ser guardado para o tesouro de Adonai, mas ninguém pode possuir aquele tesouro para si. Veja, nós devemos entender uma coisa. Primeiro, compreender o contexto histórico no qual se passa a narrativa. O livro de Josué é um livro do Antigo Testamento, referindo-se a uma época muito antiga, a época da entrada do povo na terra. E o Antigo Testamento contém coisas que foram aperfeiçoadas à luz do Novo Testamento. Então, não é porque tal descrição de uma guerra santa está lá, com atos de violência, que a violência está justificada, né? Depois, também é importante compreender a teologia do texto. Hoje se pensa muito que, da mesma maneira que a conquista da terra está descrita como se fosse uma guerra realizada de uma única vez, mas esse é um modo de falar, muitas vezes se pensa que também muitas dessas guerras com mortes daquelas populações locais seja também um modo de falar, um modo de dizer o paganismo foi eliminado da terra, foi varrido da terra, foi anatematizado da terra, né? Porque a terra deve ser pura. Nenhum resquício dos cultos que ali existiram antes devem acontecer, né? Vejam que Deuteronômio 7 proíbe severamente que os judeus se casem com o povo da terra e que deem as suas filhas em casamento ao povo da terra por causa do perigo da idolatria. Então, deve-se ter presente que muitas vezes essa maneira de descrever o anátema, a morte das populações locais na terra, deve-se muito também ao gênero literário, a uma forma de falar, né? E não a descrição do que realmente teria acontecido. Mas ainda que fosse a descrição do que realmente teria acontecido, isso se deve a uma época antiga, porque no Antigo Testamento encontramos coisas imperfeitas que foram sendo aos poucos aperfeiçoadas à luz do Novo Testamento. A gente sabe que no Antigo Testamento a revelação está em progresso, a plenitude da revelação está no Novo Testamento. É por isso, inclusive, que nós lemos o Antigo à luz do Novo, como nos ensina Dei. Um terceiro ponto que eu coloquei aqui é o milagre do sol. O milagre do sol também é um texto polêmico. Josué 10, de 10 a 15, porque dá a ideia de que o sol parou, né? Josué 10, de 10 a 15. Eles estão no meio de uma grande batalha e acontece uma tempestade, uma grande tempestade, uma tempestade de granizo. Então, o sol não pode ser mais visto. Inclusive, o texto diz, foram mais numerosos que morreram vítimas do granizo que caiu do que os que morreram vítimas da espada. E aí, a certa altura, no versículo 12, coloca-se uma palavra nos lábios de Josué. Josué teria dito na presença de Israel, sol detente em Gabaon e tu lua no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Veja, isso não significa que nós podemos afirmar que o sol gira em torno da Terra, ou que a Terra é plana. Na época da redação do livro, o autor tem essa visão de mundo, a Terra plana, e sobre ela estão pendentes o Sol e a Lua. Quando o Sol aparece, a Lua se esconde e vice-versa. Então, o autor fala do modo como é a visão de mundo da sua época. Sem contar que aqui é a citação de um texto poético, que a gente não conhece mais, esse tal Livro do Justo. Na poesia, a metáfora existe, né?
Então, uma tempestade de granizo que faz com que o céu não seja visto e, consequentemente, o sol, pode ser facilmente interpretada como o sol parou. Ele não andou para onde ele deveria andar e, por isso, o dia foi mais longo e podemos, então, vencer a batalha. São esses 3 pontos que eu quis tirar dos 12 primeiros capítulos, que eu considero, às vezes, pontos de dúvida, né? E eu achei importante trabalhar aqui. Então, vejam só, o objetivo do livro, nessa primeira parte, também no transcorrer do restante do livro, é claro, mostrar que a terra foi conquistada não pela força dos exércitos, mas pela graça de Deus, ela é dom. O tema principal do livro, diz um estudioso do livro de Josué, não é como normalmente se afirma a conquista da terra mediante a guerra e o aniquilamento dos habitantes, mas a terra como dom de Deus. Então, esse parece ser o grande tema do livro. Foi desse modo que os padres da igreja e os demais autores cristãos dos primeiros séculos interpretaram a conquista da terra interpretada por Josué. Ao invés de pesquisar se, de fato, historicamente se deu desse jeito ou não, os padres da igreja, autores cristãos dos primeiros séculos, viram nas lutas de Josué uma imagem da batalha da fé. Assim, por exemplo, Santo Ambrósio, no século IV, quando escreve seu tratado sobre a fé, ele diz que Josué obteve o triunfo na batalha da fé. E São Paulino de Nola, que escreve muitas poesias pelo século. São Paulino de Nola é um autor dos séculos IV e V. Ao comentar a conquista de Jericó, por exemplo, ele fala como que é admirável que aquele povo frágil consiga entrar numa cidade murada. A cidade é forte, tem muros, né? E o povo é frágil. E ele vai dizer, isso acontece porque Cristo estava com aquele povo era uma prefiguração do povo de Deus no Novo Testamento, e quando Cristo está conosco, uma teia de aranha como uma parede. Aquilo que é fraco se torna forte. O povo que era fraco se tornou forte porque Cristo estava com eles. Por outro lado, para quem não tem Cristo, uma parede é como uma teia de aranha. Então, Jericó tinha uma parede, mas não tinha Cristo. Então, aquela parede caiu como se fosse uma teia de aranha. Bonita imagem que São Paulino de Nola usa, né? Quando temos Cristo, a nossa fraqueza se torna força. Isso pode ser entendido em tantos sentidos na nossa vida espiritual e pastoral, não é mesmo? A segunda parte do livro está aqui nos capítulos 13 a 22, quando a terra é dividida entre as tribos. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha, onde vocês podem ver a divisão da terra segundo como está descrito no livro de Josué. Ao sul, a tribo de Judá, tendo no seu meio a tribo de Simeão, que logo some. Logo acima da tribo de Judá, a tribo de Benjamim, de Dan e de Efraim. Do outro lado do Jordão, as tribos de Gad e Ruben, porque algumas haviam já se assentado antes de que se atravessasse o Jordão. A maior parte do norte está com a tribo de Manassés. Manassés e Efraim são os 2 filhos de José. Cada tribo recebe o nome de um dos filhos de Jacó. Mas não há uma tribo de José. Há 2 tribos de José, na verdade, porque são as tribos que levam o nome dos seus filhos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. É por isso que, às vezes, a gente lê lá meia tribo de Efraim, meia tribo de Manassés. Porque, na verdade, as 2 tribos estão ligadas a um único patriarca, que é o patriarca José. E mais para o extremo norte, as tribos de Issacar, Zabulon, Neftali e Azer, né? Mais ao norte. Vejam, a terra é dada como... Depois de entrar na terra, Josué, então, deve distribuí-la às tribos. A terra é dada como herança, como posse hereditária às tribos. Somente uma tribo não recebe uma parte na terra, que é a tribo de Levi, porque eles se dedicam ao culto, então eles não têm um território. O Senhor é a herança deles. Eles estão espalhados pelo território das tribos, porque antes do culto ser centralizado em Jerusalém, havia outros lugares de culto. E aí, consequentemente, havia também levitas que atuavam nesses outros santuários. E eles não têm, então, uma terra por herança, porque a herança deles é o Senhor. Né? Josué 13, 14. A tribo de Levi foi a única a que não se deu herança. O Senhor, Deus de Israel, foi a sua herança, conforme ele mesmo lhe havia dito. Né? E nessa segunda parte do livro, há uma passagem muito bonita no final do capítulo 21, essa parte vai até o capítulo 22, mas depois que Josué faz a partilha da terra entre as tribos, ele chama as tribos e mostra que tudo aquilo que o Senhor prometeu aconteceu.
no tempo e no momento do Senhor, mas aconteceu. O Senhor prometeu a Abraão uma descendência numerosa e uma terra. Abraão morreu sem ver aquilo, porque Abraão morreu tendo seus 2 filhos, o da livre e o da escrava. E a terra, ele não tinha terra. A única coisa que Abraão comprou na terra prometida foi a gruta de Macpela para fazer um mausoléu onde foi sepultado Sara e onde depois ele também foi sepultado. Uma posse funerária, era o que ele tinha. Agora a promessa do Senhor cumpriu, porque eis aí a descendência numerosa de Abraão. E eis aí a terra conquistada e distribuída. Então Josué chama a atenção do povo quase no final, aqui na conclusão da partilha da terra, mostrando a fidelidade de Deus e como que as promessas de Deus não caem por terra sem cumprir-se. Josué 21, 43, 45. Assim, pois, deu o Senhor aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor deu-lhes tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que jurara a seus pais, e de todos os seus inimigos, nenhum resistiu diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor os entregou nas suas mãos. De todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Eu coloquei aqui em vermelho para a gente ter isso muito presente diante dos nossos olhos, né? De todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Deus é fiel às suas promessas, e o livro de Josué mostra essa fidelidade de Deus. E aí chegamos na última parte do livro, que são os capítulos 23 e 24. O livro do Gênesis termina com lá as bênçãos de Jacó. O Deuteronômio termina com as últimas palavras de Moisés, a bênção de Moisés sobre as tribos e a sua morte, assim como Gênesis também termina com a morte de Jacó e depois de José. Aqui também o livro de Josué termina com o testamento espiritual de Josué, os seus discursos e a sua morte. Então, assim se conclui o livro, né? Os discursos de Josué e a conclusão do livro aqui nos capítulos 23 e 24. A primeira parte do livro mostrou como que o povo conquistou a terra lhe foi dada como dom de Deus. Depois, como Josué distribuiu a terra entre as tribos, mostrando-lhes assim que a promessa do Senhor feita a Abraão estava se cumprindo. E agora Josué termina sua vida dizendo ao povo quais são as condições para permanecer na terra. Porque essa terra lhes foi dada por graça. E eles agora devem permanecer na terra sendo fiéis à aliança que fizeram com o Senhor. Tem aquela passagem emblemática de Josué 24, né? A gente pode ler agora. Josué 24, 14. Seguinte. Agora, pois, temei o Senhor e servi com integridade e sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, né? Então, o povo está diante de uma escolha e faz essa escolha, vamos servir o Senhor, né? Por isso Josué demonstra no capítulo 23 que permanecer na terra exige do povo, exigirá do povo ser fiel a Deus. Se nós continuarmos lendo os livros históricos, Juízes, Samuel e Reis, nós vamos ver como a história do povo foi uma história de fidelidade e infidelidade. Como o livro dos Juízes mostra uma história sempre cíclica. O povo se afasta de Deus, se arrepende, sofre a consequência do seu afastamento, Deus manda o juiz liberta o povo, depois o povo retorna, caindo no que é mal. Também a história dos reis de Israel, em Samuel, em Reis, mostra que nem sempre os reis mantiveram o povo na fidelidade da aliança, na fidelidade à aliança, e por isso eles acabam perdendo a terra. Então Josué aqui adverte o povo para que eles sejam fiéis a Deus e, consequentemente, possam continuar gozando do fruto da promessa que é a posse da terra. Josué 23, 14 a 16. Eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra.
Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as promessas que o Senhor, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma ficou sem cumprimento, tudo se realizou em vosso favor e nenhuma delas falhou, ou nenhuma palavra caiu, é a expressão hebraica. Assim como toda promessa feita pelo Senhor vosso Deus em vosso favor se realizou para vós, de igual modo o Senhor realizará contra vós todas as suas ameaças, até vos eliminar desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Se transgredirdes a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira do Senhor se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Então a condição para permanecer na terra é ser fiéis a Deus, como Deus foi fiel à sua promessa até o fim. O livro de Josué compartilha com o livro do Deuteronômio a ideia muito forte de retribuição, entendida como bênção e maldição. Deuteronômio 27 e 28 mostra as bênçãos e as maldições que Moisés coloca diante do povo. Quem obedece à lei será abençoado, e a bênção significa estar na terra, a terra produzir seu fruto, ter paz diante dos seus inimigos. A maldição significa se defrontar com os inimigos, perder as lutas, a terra não produzir seu fruto e, por fim, perder a terra. Josué também confronta o povo com essa necessidade de viver a fidelidade a Deus para que possam, consequentemente, continuar gozando do fruto de estar na terra, né, como sinal de que Deus foi fiel com o povo, realizando todas as suas promessas. São 3 grandes partes do livro, então, que apresentam o modo como Josué cumpriu o que o Senhor lhe havia ordenado. Conquistou e dividiu a terra entre os israelitas, e antes de morrer, deu ao povo instruções sobre como continuar nessa terra vivendo a fidelidade a Deus. Eu agora vou concluir com algumas lições do livro de Josué para a nossa vida espiritual. São várias, mas eu separei aqui 4 pontos que eu acho que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, confiar no Senhor, pois Ele está conosco. Josué recebe uma missão dificílima. Primeiro, substituir uma figura emblemática que estava à frente do povo, Moisés. Embora tivesse ficado de fora da terra, porque chegou a duvidar também, mas ele é reconhecido por Deus como o homem mais humilde, o único a quem Deus falava face a face. Josué, então, deve substituir essa grande figura numa missão difícil. Entrar com o povo numa terra que não está vazia, que é habitada por outros. Como conquistar essa terra e como distribuí-la entre as tribos. A confiança no Senhor foi a chave. Então, também na nossa vida, a confiança no Senhor é tudo. Saber que não há missão que o Senhor nos dê que não seja possível de ser realizada quando nós contamos com essa presença dele. A não ser que não seja uma missão do Senhor, seja uma missão que nós inventamos. Mas se a missão for realmente do Senhor, ele estará conosco para que aquilo seja levado a bom termo. Depois, ter coragem e firmeza diante dos desafios da vida. Não temer e não se apavorar, que a nossa força vem do Senhor. Como o Senhor diz a Josué, capítulo 1, versículo 9, ou como nos recorda o Salmo 20. Salmo 20 ou 19, quem usa a Bíblia Ave Maria, nos versículos 8 e 9, diz: confiam nos carros, outros confiam na própria força. Nós confiamos no Senhor. Então, ter firmeza e coragem diante dos desafios da vida, porque se Josué consegue realizar uma empresa tão difícil, nós também conseguiremos realizar aquilo que é desejo de Deus para nós, se formos firmes e corajosos e contarmos com a ajuda do Senhor. Depois, o livro nos ensina que Deus é fiel às suas promessas. Muitas vezes, somos exatamente como o povo de Israel. Deus os tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido, mas cada dificuldade que eles enfrentavam, parece que eles se esqueciam de tudo que o Senhor havia feito até então e começavam a murmurar contra Deus e contra Moisés. Chegavam até a sentir saudade da escravidão e das cebolas no Egito. Então, não reconheciam a ação de Deus em seu favor. E aí Deus realizava algo, eles ficavam gratos, mas bastava vir outra dificuldade. Nós devemos perceber com a leitura do livro de Josué que Deus é fiel às suas promessas. Assim como Deus agiu em favor do seu povo até que se cumprisse aquilo que ele havia prometido, assim também na nossa vida Deus é sempre fiel conosco.
E a grande promessa do Senhor Jesus para nós é estar conosco todos os dias até o final dos tempos. A promessa de Jesus para nós não é a promessa de facilidades, porque ele diz: no mundo havereis de ter aflições. A promessa de Jesus para nós não é a promessa de uma riqueza, né? Porque ele diz: bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Mas a promessa de Jesus é a certeza da sua presença. Então, nós devemos crer, aprender com o livro de Josué que Deus é fiel às suas promessas. Devemos nos agarrar a essa promessa fundamental e fundante que Jesus nos fez de estar conosco até o final dos tempos. Diante das dificuldades, devemos pensar: Deus é fiel às suas promessas. E a promessa de Jesus é estar conosco até o final dos tempos, é estar comigo até o fim dos tempos. Então, eu não posso nem temer, nem me apavorar. E a última lição que eu separei aqui: Deus espera de nós também a fidelidade. Claro que esse esquema de bênção e maldição é um esquema próprio do livro, nós não pensamos mais dentro desse esquema. Temos a revelação do Novo Testamento, que nos ajuda a reler o Antigo e a compreender melhor a mensagem do Antigo Testamento, mas devemos ter presente firmemente que, embora sejamos frágeis, e Deus sabe disso, embora caiamos, e o Senhor sabe disso, tanto que nos deixou um sacramento da reconciliação, mas isso não nos exime de buscarmos viver a fidelidade a Deus em tudo aquilo que ele nos deu. Quando eu falo de fidelidade a Deus, não falo de fidelidade a Deus na busca de viver uma vida em comunhão com Deus, de se esforçar para lutar contra o pecado, não. É ser fiéis a Deus em tudo, que tem gente que não peca, mas também não faz mais nada. Então é ser fiéis a Deus em tudo. Deus me confiou um trabalho, Deus me confiou uma família, Deus me confiou talvez uma missão de estudo, Deus me confiou um chamado na sua igreja. Então, em tudo isso, a minha fidelidade a Deus deve se expressar no meu esforço de dar a Deus o meu melhor, de responder a Deus com a mesma fidelidade com a qual Ele me responde sempre na minha vida. E essa é uma lição forte que o livro traz para nós. Aqui eu encerro, né? Vou concluir a gravação, depois eu vou voltar para aqueles que estão aqui conosco presencialmente, para que possam eventualmente colocar alguma questão, né? Mas aqui eu encerro a gravação, né? E daqui a pouco volto para que os outros que estão presentes possam colocar as suas perguntas, a gente possa responder algumas delas, dependendo do nosso tempo agora, né? Mas o meu estímulo é que possamos ler o livro de Josué e aprender com eles essas e outras tantas lições importantes para crescermos cada vez mais na nossa vida de fé.